dia para caminhar e crescer junto com você. O tema da palavra é organizando a vida. Eu quero declarar no começo que 2026 vai ser o ano mais poderoso e frutífero da sua história. Você vai resgatar coisas que ficaram para trás, você vai consertar coisas que precisam ser consertadas, e por causa disso, a maior semeadura da sua vida está prestes a chegar. Você vai alinhar a sua vida, você vai colocar prumo na sua história. Você de fato vai organizar. Cria esse grupo, manda essa mensagem, faz uma reunião depois. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus colocou as pessoas que são próximas a mim. Eu fiz um grupo, tem um jantar marcado para segunda-feira após essa mensagem. Domingo, segunda-feira. E o pau vai torar. Irmão, se não for para viver o que a gente prega, é melhor não pregar para não sentir vergonha. Então, bora para a palavra. Antes eu vou te pedir um favor: curte o vídeo, comenta, compartilha. Me ajuda, comenta, curte, compartilha. O comentário da mensagem de hoje é: vai dar problema. Por que vai dar? Porque vai te cobrar, vai mexer no teu caráter, vai mexer na tua prioridade, vai mexer na tua rotina. Se não fazer assim, a gente não muda, a gente só vai deixando para amanhã. Então comenta, compartilha, curte o vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem mensagem. Vou falar da associação. Se você ainda não é parte do que Deus está fazendo na nossa associação evangelística, você é convidado. Olha a pressa que eu estou. Seja parte daquilo que Jesus está fazendo, e eu tenho certeza que a sua semente será recompensada. Você pode ser um voluntário, você pode ser um arão da nossa associação, e talvez em breve parte daquilo que Deus está fazendo como um evangelista a mais nessa nação. Amém? Vamos para a mensagem agora, no nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas, e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo, e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Olha, Provérbios 25, 28 diz: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Começamos bem, amém? Aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Amém. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, nasceu por causa do tema da nossa série: governe a sua vida. E sem sombra de dúvidas, uma vida sem domínio, sem governo, sem clareza de propósito, sem uma direção, não é uma vida, é uma sobrevida. Não é sobreviver, é sobre existir. E eu confesso a você que essa é uma realidade comum a todos nós, não só a você que me ouve, mas a mim também. Se eu não tomar cuidado, meu relacionamento com Deus se esvazia pela minha ausência de disciplina e decisão. Se eu não tomar cuidado, eu perco o meu casamento debaixo dos meus olhos. Se eu não tomar cuidado, eu vou pregar para todo mundo e os meus filhos vão se desviar dentro da minha casa. Se eu não tomo cuidado,
eu desperdiço a maior oportunidade da minha vida, simplesmente pelo fato de se acostumar com aquilo que jamais poderia se acostumar, por não ter prioridades claras dentro da minha casa e por não viver de fato aquilo que prego. Entenda que nossa vida é como uma casa. Em algum momento, por mais que ela seja linda, ela vai precisar de uma faxina. Em algum momento você vai descobrir que tem áreas da sua vida que você nunca limpou e acumulou sujeiras que agora precisam ser limpas para que a casa continue saudável de se habitar. Nosso coração é igual. Nós vamos vivendo, a vida vai nos cobrando decisões e quando a gente menos percebe, alguma área da nossa vida foi abandonada e alguma coisa se perdeu no caminho. Quantos que prosperaram e perderam casamentos? Quantos que tomaram decisões equivocadas e perderam a sua família? Quantos que foram longe na vida e chegaram sozinhos no lugar que chegaram? Então a nossa preocupação é, você que me acompanha aqui, você que me segue há muito tempo, eu preciso te dizer, você tem que amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos levar a sério algumas coisas. Nós precisamos parar com as pequenas concessões que vamos deixando entrar na nossa vida até o momento que toda a nossa disciplina é roubada. Até o momento que o nosso relacionamento com Deus está em frangalhos. Até o momento que a gente vai precisar de socorro em uma área da nossa vida que poderia estar saudável se a gente estivesse olhando desde o começo. Minha palavra para você é simples. É o ano do nosso despertar. Aliás, a tour do nosso ano, desse ano, se chama Despertar. O despertar. Não importa se você não estiver atento, a sua vida vai passar desapercebida e você não terá boas notícias no final. Então hoje é o dia de colocar tudo para cima, levantar tapetes, abrir portas de armários, destrancar portas e olhar para todas as áreas da nossa vida e tomar decisões que vão mudar a nossa história para sempre. Se você tem caráter, e eu creio que você tem, você vai tomar decisões e essas decisões você não vai voltar atrás mais. Eu posso ouvir um amém nesse climão que está ficando? Entenda, todas as vezes que somos confrontados, baixamos as nossas orelhas, ficamos calados, mas não é sobre isso. Quando você é confrontado pelo Senhor, é a hora de tomar uma postura para viver de fato aquilo que Ele está nos chamando para viver. O caos da nossa vida começa com as pequenas concessões. É como a palavra de Deus diz: se não temos domínio, nos tornamos como estrada, ou melhor, cidade sem muros. Qualquer um entra, qualquer um estraga, qualquer um gera problema. Antes de entrar no palco, antes de entrar para gravar essa série, eu recebi um vídeo que fiquei chateado. Na nossa casa onde moramos, um caminhoneiro passou por cima de toda a grama, sendo que tinha uma estrada do lado. Parece bobo, não parece? Mas exatamente é assim a nossa vida. Aonde você não coloca muro, alguém vai desrespeitar a regra. Parece que faz sentido para você, mas se você não avisar, vai alguém lá e vai estragar aquilo que você construiu. Nosso coração é igual. Se você não estabelece limites, você será traído. Se você não estabelece limite, você será abandonado. Se você não estabelece limites, você vai fazer de tudo para agradar alguém e vai perder o seu próprio coração. A nossa vida precisa ser organizada. Escrevi no meu papel aqui, eu gosto de anotar. Então coloquei: o caos não começa grande, ele começa nas pequenas concessões. Começa quando a gente falta a nossa rotina, quando nós não temos a nossa vida organizada. Falta quando nós não temos uma disciplina. Falta quando nós não temos uma vida com Deus vibrante. Falta quando nós não temos vida de oração. Então não adianta você ver o meu vídeo segunda, se quarta-feira você tem uma outra rotina completamente, destrutiva para roubar aquilo que você recebeu do Senhor.
Posso ser sincero? Não adianta você me ouvir segunda e pular o carnaval na terça. Não adianta nada você ouvir a mensagem e trair a sua esposa. Não adianta nada você ouvir a palavra de Deus, ser tocado pela mensagem, mas não mudar os seus hábitos destrutivos. Não adianta nada você ouvir da palavra de Deus e amaldiçoar todos que estão à sua volta. Não adianta. Por isso que consertar é organizar a vida, olhar os pontos frágeis e colocar reforço. Qualquer coisa que você vai construir, é importante que seja começado de maneira certa, pensado com reforços, para que não haja problemas no futuro, infiltrações no futuro, porque senão você vai perder em algum momento em um lugar que não poderia perder. Então eu comecei aqui dizendo o seguinte: a primeira coisa que nós precisamos resolver dentro de nós é a nossa eternidade e a nossa identidade. A maior crise de um ser humano começa exatamente quando ele não sabe qual é a sua eternidade e ele não sabe quem ele é de verdade. Quem não sabe quanto custou se dá a qualquer preço, se envolve por qualquer camada. E não me leve a mal, meu lindo, mas quanto mais certeza de quem você é em Cristo, menos golpe você cai. Meu Deus do céu. A gente aprendeu a vida toda que casar virgem é um presente. Lembra que a gente aprendeu sobre isso? Sabe por que as pessoas perderam esse princípio? Porque não sabem de fato quanto valem. Sabe por que alguém consegue se relacionar com todo mundo sem se priorizar e valorizar quem ela é? Porque ela não entendeu o quanto vale, qual o preço que ela custou na cruz do Calvário. Você se encontra em todos os tipos de relacionamentos maus, tóxicos, porque você não sabe quanto você custou na cruz. Se você soubesse quanto vale, não sentaria em qualquer mesa. Se você soubesse quanto custou, não aceitaria qualquer proposta, porque você sabe que há um propósito maior sobre a sua vida. Me entenda, não me leve a mal, eu preciso falar isso para você. A nossa vida se perde não é no caos eterno, não, é nas pequenas concessões daquilo que você, por não saber quem é, vai deixando entrar, por não saber quanto custou, vai deixando entrar na sua vida e acessar o seu coração. Mas hoje está na hora de você levantar os muros bem alto. Está na hora de você mudar fundamentos da sua história, para que a gente possa viver o melhor ano da nossa vida. Você precisa voltar às bases que eram lá do começo. Duas perguntas. A primeira, para você que nunca aceitou a Jesus como Salvador. Começa dessa maneira hoje. Se você não entregar a sua vida para Jesus de verdade, você sempre estará servindo a dois senhores, sempre tentando beber de duas águas, e você não será feliz. Não adianta procurar Jesus hoje e tentar procurar outra coisa amanhã. Jesus é suficiente e tudo que você precisa está nele. Ele é uma fonte inesgotável, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Dave, já no começo, porque a vida se resolve na prioridade. O que vem primeiro? Pronto, a sua eternidade e a sua identidade. Você está longe de Jesus, então tem uma coisa para você. Hoje é o dia de você voltar. Se arrependa. Lembre-se de quem você era quando Jesus estava no controle. Lembra de quem Ele é. Lembra que foi o sangue dele na cruz do Calvário derramado pelos seus pecados. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Mas não é sobre ter remorso, não é sobre ficar de consciência pesada, não, é de arrepender-se e deixar Jesus mudar tudo dentro de você. Eu estava numa emissora de televisão alguns dias atrás, e uma das pessoas que estavam lá, uma pessoa famosa, disse para mim: eu queria muito servir a Jesus, mas não consigo. Falei: não entendi, por quê? Ela falou: porque as tentações são grandes demais. Só que ela falou para a pessoa errada. Eu olhei para ela e disse: posso te falar uma coisa? Você não conheceu Jesus de verdade. Porque se você conhecesse Jesus de verdade, saberia que nenhuma tentação vale a pena
que nada vale mais a pena do que estar na presença de Jesus. Aí ela começou a chorar e disse: me explica melhor. Eu falei: talvez você ouviu sobre Jesus da maneira errada, porque se você conhecesse Ele de verdade, seu coração estaria rendido e por amor a Ele abriria mão de qualquer proposta mundana. Não há nada melhor nesse mundo do que dormir em paz. Não há nada melhor nesse mundo do que ter a certeza da nossa eternidade. Não há nada melhor no mundo de saber que existe um Deus do céu que cuida de mim, da minha casa, da minha família, e que aonde eu não posso Ele vai, ao que eu não tenho poder para fazer e capacidade Ele age no meu lugar. Eu tenho Deus que criou os céus e a terra para cuidar da minha família, do meu coração, e eu estou abrindo por causa de lixo. Então hoje você vai se posicionar. 2 perguntas, 1 resposta. Primeira pergunta para você que nunca tomou a decisão por Jesus: hoje é a hora. Segunda pergunta para você que está longe: hoje é a hora de voltar para casa. E a gente continua o assunto depois da sua decisão. Como assim? Simples, prioridade. O que vem primeiro? Não é o carro, não é a casa. Não, é o seu espírito. Se você estiver em Cristo, todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente não corrige na base, não adianta tentar ouvir uma vida pela metade. Deus está chamando você hoje para viver o evangelho completo, aonde você renuncia, mas terá uma colheita extraordinária, aonde você vai ter renúncias, mas vai dormir em paz. E se Deus quiser, nem remédio para isso precisará mais. 2 perguntas, 1 resposta. Se a sua decisão aqui no auditório é sim, eu vou contar até 3 e você levanta a sua mão. 1, 2, 3. Pode ficar de pé quem está tomando essa decisão. Rapidão. Bora. Só quem está tomando a decisão, fique de pé. Levante quem está tomando a decisão. Fique de pé quem está tomando essa decisão. Posicionamento exige postura de posicionamento. Amém. Feche os seus olhos, rapidão. Aonde você está? Diga comigo: Senhor Jesus, reconheço que Tu és o meu Salvador. Reconheço que eu sou o pecador que o Senhor Jesus foi para a cruz salvar. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos continuar. Resolvemos o problema principal. Se você está aí na sua casa ou qualquer lugar do mundo e tomou essa decisão, é importante você registrar nos comentários. Diga: eu tomei a melhor decisão da minha vida. E se você tiver algum amigo agora, liga para ele e diz: e aí, orou também? Sabe de uma coisa? Tudo que Deus faz em nós não fica em nós, multiplica. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo: multiplica. Vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os teus netos, vai alcançar a sua empresa, vai alcançar os teus negócios. Posicionamento, ponto. Agora continuamos. Tomamos a decisão, Jesus entrou, nossa identidade é dele. Se você já tinha tomado, então você já sabe de tudo isso. A questão agora é: e o que vem depois? Pronto, uma rotina nova. Nós, como cristãos, precisamos ter rotina de gente que segue a Cristo. Nossa rotina não é bagunçada, a nossa vida não está na promoção, a gente vale muito. Nós temos um valor especial ao Senhor. Portanto, nossa rotina precisa ser consertada. E eu anotei coisas importantes. A partir de hoje, você não é mais, como eu posso dizer, uma cidade sem muros. A partir de hoje, há uma porteira na sua vida. Há um portão
para entrar na sua história. E o Espírito Santo é o que faz o aceite. Primeira decisão que você precisa tomar: o que entra a partir de hoje na sua casa? O que entra a partir de hoje no seu coração? Qual é o tipo de sentimento? Qual é o tipo de conteúdo? Qual é o tipo de relacionamento que agora vai ser parte da sua vida? Segunda coisa, o que sai. E o que sai é mais importante do que o que entra nesse começo. Porque tem coisas que para entrar precisa ter espaço vazio. Então algumas coisas vão ter que sair de uma vez agora. Entenda bem o que eu vou dizer. Eu sei que você ama Jesus. Eu sei que é maravilhoso chorar na presença de Deus. Mas alguns hábitos seus precisam ser mudados para sempre. O Evangelho, ele transforma a nossa vida. Algumas coisas não condiz mais com você. Algumas palavras que você dizia, não pode falar mais. Não pode? Exatamente, porque você não vai aceitar mais isso. Lembre-se que essa não é uma mensagem evangelística, por mais que você aceitou Jesus por causa dela. Mas ela é uma mensagem de confronto e direção. Você vai alinhar as coisas. Pega um papel e uma caneta, escreve tudo. Seja pedagógico. Pega um papel e uma caneta, escreve o que você quer para a sua vida. O que você quer para os seus filhos, o que você quer para o seu casamento. E o que você quer determina o que entra e também determina o que sai. O que precisa sair da sua vida hoje, para que você possa viver leve aquilo que Deus tem para você. O que você faz no secreto que te envergonha? O que você faz que precisa parar e sabe, mas não tinha força? Hoje você vai desenvolver a força necessária e você vai tirar da sua vida. Talvez demore um dia, talvez demore 2 dias, mas agora você não descansa enquanto aquilo que precisa sair, saia. Acompanhe até a porta. Garanta que esteja fora e feche a porta para nunca mais entrar na sua vida. Você precisa perdoar alguém? Você não vai esperar o próximo ano. Você vai resolver hoje. Leva para fora dos portões da cidade e tranca a porta para nunca mais ver esse sentimento de novo. Sua família não será governada pelos sentimentos que frustraram as gerações anteriores. Na sua vez vai ser diferente. Está comigo? Decida o que vai permanecer e decida o que vai terminar. Comece coisas novas, ciclos novos, e encerre ciclos necessários. Vai doer, eu preciso te assegurar que vai doer. Porque a gente vai sair totalmente do que estava acostumado. Mas eu preciso falar para você, é óbvio, mas alguém tem que dizer: se você não fazer, ninguém vai fazer por você. Eu anotei uma coisa aqui que eu preciso que você entenda. Deus não governa no lugar da sua responsabilidade. Deus não toca a mão naquilo que você precisa fazer. Deus não vai fazer aquilo que você precisa se decidir para tanto. Portanto, se você não governa na área que Deus deixou para você, alguém vai governar no seu lugar. Se você não decide, não se posiciona, alguém decide por você. Ou melhor, quem não decide, já decidiu. Nós não deixaremos áreas abertas na nossa vida. Nós não deixaremos a nosso coração sem muros. Nós levantaremos muros. Nós governaremos sobre a nossa casa. Nós estabeleceremos novas rotinas. Nós cuidaremos da nossa vida espiritual. Nós cuidaremos do nosso casamento. Nós cuidaremos dos nossos filhos. Nós honraremos ao Senhor em todas as nossas áreas da nossa casa, da nossa vida e da nossa história. Lembre-se, Deus não governa aonde é a sua responsabilidade. É você que faz. O que precisa sair, manda sair. O que precisa ficar,
deixa ficar. Corte ciclos e comece novas estações dentro da sua casa. Quando você toma decisões sábias, quando você coloca algumas coisas no papel, você vai ver que era mais óbvio e urgente do que imaginava. Pegue os teus relacionamentos e coloque num gráfico o que faz bem para você e o que te afeta, o que te leva para longe de Deus e o que te aproxima dele. Faz uma métrica, coloca no gráfico, coloca o nome da pessoa e coloca: me aproxima de Deus, me afasta de Deus, me faz bem, me faz mal. Coloca o X. Uma mensagem, um X negativo já era motivo para você vazar. Mas sabe por que você não faz? Porque você está escravizado num relacionamento. Então é por isso que a nossa vida não avança. Não é por falta de notícia, é falta de posicionamento. A gente já sabe de tudo, só não tem coragem para fazer. Coisa de homem, coisa de mulher. Decisão. Não faz bem, não serve, fecha a porta e deixa para o lado de fora. Acabou. A gente fica administrando problemas que deveriam ser resolvidos na raiz. A gente fica tentando administrar circunstâncias que poderiam ser resolvidas com um não bem redondo. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Continuamos. Quando você resolve, quando você cria parâmetros, aí chega a hora de você criar uma rotina nova para você. Quando você acorda hoje, o que você faz? Não precisa me responder, pensa. Qual é o seu primeiro pensamento do dia? O que você faz quando acorda hoje? Pensa comigo. O que você faz? Você ora? Sim ou não? É constrangedor, não é? Porque a gente ama Jesus, mas na nossa rotina não tem Ele como parte. A gente sabe que Ele é a resposta para tudo aquilo que a gente precisa, mas Ele não entra em nenhum momento do nosso dia. Aliás, Ele só entra quando tudo dá errado. Conserta a rotina. Muda a prioridade. Jesus precisa ser a prioridade do seu dia. Você não pode deixar Ele para depois. Se você deixar Ele para depois, você esquecerá dele e perderá a essência do que precisava para começar bem a sua rotina. Avisa o irmão do lado, avisa para seus amigos, diga: não liga para mim antes de falar com Ele. Não converse com ninguém antes de conversar com Ele. Se você colocar isso como parte da sua vida, o seu dia vai ser frutífero e extraordinário. Porque você começou da maneira certa. Quando você começa o dia na presença de Jesus, com toda certeza terá testemunhos extraordinários para contar no fim dele. Se Jesus for parte da sua rotina e prioridade dela, aquilo que ficava para depois será a primeira parte do seu dia e portanto mudará todo o seu futuro e o seu destino. Se Jesus é a prioridade, tudo é ajustado de maneira perfeita. Posso continuar? Rotina. Conserte a rotina. Coloque Jesus como prioridade. Jesus como prioridade é dobrar os joelhos, abrir a Bíblia, faça o seu devocional. Não estou fazendo propaganda do devocional, não. Faça qualquer um, tem um monte. Mas faça o seu devocional. Se alimente daquilo que te edifica. Se alimente daquilo que te aproxima de Jesus. Se alimente daquilo que faz bem para a sua alma, para o seu espírito. Quando você começa bem, o seu termômetro muda, seu tanque enche já de manhã cedo. Tem gente que vive a vida toda na reserva. Sempre tem pouco, sempre está acabando. Não, lindo, se abasteça de manhã, se encha da presença dele. Quando você sair da sua casa, não é qualquer coisa que vai tirar você do sério, não é qualquer coisa que vai mexer com as suas emoções, não é qualquer coisa que vai tirar o seu foco, porque você tem um objetivo e Cristo é a prioridade do seu dia. Volte a dizer que ama as pessoas que você precisa. Volte a consertar rotinas que você perdeu por causa da ausência de prioridade.
Defina sua rotina e coloque Jesus como prioridade. É que eu poderia falar de muitas coisas. Priorize sua saúde, faça alguma atividade física, se alimente bem, beba água, mas não é a minha área. Agora, se eu falar para você sobre Jesus, essa é a minha vida. Se eu falar sobre política, eu estou mentindo. Eu estou tentando fazer o que eu sou um especialista, mas eu não entendo nada. Agora, se eu falar sobre Jesus, pode confiar, porque quem mudou a minha vida foi Jesus. Quem transformou a minha história foi Ele. Quem governa a minha casa é Ele. Você está entendendo? Tempo. Organize o seu tempo. Tempo é diferente de rotina, porque tempo é a porção que você dedica para aquilo que é importante, e isso é você que vai decidir. Organize o seu tempo. A sua rotina vai fazer isso ser automático, e a prioridade vai mudar. Mude o seu consumo. Você entendeu? Não assista qualquer coisa, não ouça qualquer coisa, não veja qualquer coisa. Você merece muito mais. Não se contamine. Não deixe o mal entrar pelos seus olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Não deixe qualquer coisa entrar na sua casa. Faça um exercício. Revisite as últimas séries que você assistiu. Revisite os últimos filmes que você assistiu. E pegue aquela playlist do Spotify e veja quais foram as músicas mais ouvidas do seu 2025. Talvez, só talvez você vai ter vergonha, porque você gastou mais de 70% do seu tempo consumindo coisas que não edificaram a sua vida em nada. Não estou falando de ser um talibã não, meu lindo. Não estou falando que você não pode ter entretenimento. Só estou falando que a sua prioridade precisa ser respeitada. Coloca no percentual. Pelo menos tem que ser mais o que edifica e menos aquilo que te distrai. A gente está num mundo onde distração já tem muito e é suficiente. A gente precisa de coisas que mudam a nossa vida, de coisas que edifiquem a nossa casa, que transformem o nosso casamento, que tragam um peso de glória para dentro da nossa família, não coisas que desviem o nosso coração e os nossos sentimentos. Prioridade. Coloque mais louvor na tua playlist. Coloque mais coisas que te edificam na frente dos teus olhos. Pare com perda de tempo. A gente já está velho demais para perder tempo nessa vida, meu lindo. A maioria aqui já passou dos 30. Nossa vida está voando. Eu já vou fazer 36 anos. Parece que foi ontem que eu tinha 19. Eu tenho pouco tempo nessa terra para pregar o Evangelho, e eu vou gastar a minha vida com a prioridade que é aquilo que Deus me chamou para fazer. Então agora, entenda, vamos organizar a nossa vida de verdade. Faz um planner, faz um planejamento. Eu fiz uma coisa sem pensar. Ano passado eu coloquei no meu coração: eu vou fazer um mês sem errar. Eu vou fazer um mês, eu vou cuidar da alimentação, eu vou cuidar da minha saúde física, eu vou cuidar da minha vida com Deus, eu vou fazer... Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu começo segunda-feira de novo um mês sem errar. Sabe por quê? Eu entendi que a cada passo que eu dou para a melhora, coisas da minha vida são ajustadas de maneira poderosa e automática. Coisas que demorariam anos, em dias começam a acontecer. Coisas que eu havia perdido voltam para dentro da minha casa. Eu tive a alegria de ver o meu filho chorando na igreja esses dias atrás e dizendo para minha esposa: mamãe, não se preocupa, eu estou sentindo alguma coisa diferente, mas é tão gostoso. Ei, eu quero declarar que os teus filhos serão cheios do Espírito Santo, que a tua casa será restaurada, que o teu casamento será intocável, que o mal não terá poder sobre a tua família, porque a rotina da tua casa é santa, porque a rotina da sua família é preparada e dedicada para a glória de Deus. Filtre os seus pensamentos e coloque em ordem a sua vida com Deus. Só que não adianta me ouvir agora e ficar em silêncio. Lembra do grupo dos amigos? Lembra da sua família?
chama todo mundo e que faz o plano. Estabeleça o plano. Estabeleça o plano. O que sai, o que entra, o que permanece, o que vai ser consertado, a rotina, o jejum, o motivo de oração, a leitura, tudo o que você vai fazer, coloque num plano. Coloque num papel e faça um propósito com quem você ama. Se você suportar, você vai ter a maior colheita da sua vida. Não pegou? Eu vou falar de novo. Se você planejar e executar, essa será a maior colheita da sua vida. Não, preciso dizer para você, final do ano passado Deus falou comigo: Dave, 2026 é o ano da colheita. Só que eu não saquei a bolada, irmão. Deus falou comigo sobre colheita porque na verdade precisava alinhar a minha casa. Deus falou comigo sobre colheita porque alguma coisa dentro de mim precisava ser ajustado primeiro. Então eu quero que você entenda, sim, esse é o ano da maior colheita da sua vida. O que Deus vai fazer nesse ano, em nenhuma estação da sua vida aconteceu. E não é só porque Ele é maravilhoso, porque Ele é, mas é porque você vai tomar decisões sábias, porque você vai tirar da sua vida aquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, porque você vai encerrar ciclos que demorou anos para encerrar. Esse ano não é o mesmo garoto e a mesma garota do ano passado, agora é alguém posicionado. Você vai se posicionar na sua casa, você vai escolher o que entra e vai escolher aquilo que sai, porque você não é uma cidade sem muros. Pelo contrário, Deus está colocando discernimento em você, e você vai tomar decisões sábias e vai governar a sua casa e vai colocar em ordem a sua vida. E por isso 2026 será o ano da maior colheita da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E transformam a nossa vida. Amém? Vamos entrar na palavra? Antes, eu só quero te pedir uma coisa. Se você está assistindo essa mensagem, eu quero que você se sinta à vontade. Essa palavra é para você. Toda quinta nós temos uma mentoria de vida, e toda segunda uma palavra de Jesus para começar a sua semana bem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero fazer um convite para você. Talvez você já assiste há muito tempo e ainda não se inscreveu. Você sabia que 40% de todas as pessoas que assistem não são inscritas? Então é a hora de você se inscrever. Se inscreva. Ative o sininho. Toda semana tem uma palavra para você. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Quando você faz isso, aí o YouTube entende: nossa, que vídeo bom, e manda para mais pessoas. E é uma forma de a gente fazer com que a palavra chegue mais longe. Amém? Posso contar com você? Irmão, vocês estão aqui, vocês têm que me apoiar. Posso contar com vocês? Então vamos para a mensagem. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. A gente vai apanhar agora. Amém?
Amém. É que eu estou avisando porque vai te incomodar, entendeu? Eu vou só pedir se não sai ninguém. Amém. Tem alguém viciado em telefone aqui? Rapidão. Sabe o que é bom? Tem gente que não levantou a mão e 5 pessoas olharam para ela. Que coisa estranha. Oh, que coisa, não é mesmo? Vamos lá. Salmos 90, verso 12 diz: então, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações à sabedoria. Ai, ai. Eu vou falar para você uma coisa. Como falei para vocês, eu vou completar 36 anos de idade agora. Eu não sei se você é igual, mas até os 30, eu não me importava muito com o aniversário. Quem aqui tem mais de 30, levante a mão. Meu Deus. Você percebe que há um cansaço, há uma dor, não é? Há um rangido. Não é mesmo, cara? Irmão, até os 30, não sei se você lembra, a gente não tinha dor nas costas até os 30. Dor, sei. A gente tinha umas gripe, mas não dava tanta dor assim a gripe. Mas uma coisa é engraçada, a gente ouvia quando era criança que a vida passa rápido demais. Não é mesmo? E é de fato a nossa vida. Eu vou completar 36 anos de idade. Tem gente aqui que tem mais de 40 já. Tem gente que tem mais de 50. Tem gente que tem mais de 60. Tem gente que tem mais de 70. Tem gente assistindo que tem mais de 80. Tem gente que já está indo. Brincadeira. Vou falar uma coisa para você. Eu fui no hospital há um tempo atrás. Meu avô estava internado. A gente vive umas coisas que dá para fazer um filme. Aí eu cheguei, o cara do lado estava com o pai dele. O pai dele estava em coma. Ele me reconheceu e falou: você pode orar pelo meu pai? Eu falei: claro. Eu falei: mas ora para Jesus levar ele. Eu falei: não, eu vou orar. Eu falei: gente, que já pensou? O homem está lá. Coloca a mão nele: Senhor, leva ele. Assim: não, eu aguento mais. Eu falei: gente, que loucura. Mas o que eu estou falando é que a vida passa muito rápido, não é mesmo? E Davi percebeu isso. Ele vai dizer: Deus, Senhor, ensina-me a contar os dias, para que eu possa aplicar a sabedoria. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando: Deus, me ajuda a fazer o cálculo de quanto vale o meu tempo, para que eu possa aplicar sabedoria nas decisões que eu tomo no meu dia. Eu vou ser mais específico. Davi estava fazendo o que os grandes executivos fazem: quanto custa a minha hora? Quanto custa a sua hora? Quanto que custa da sua saúde, do seu tempo, do seu dinheiro? Quanto vale a hora que você desperdiça ou a hora que você investe? Davi estava dizendo: Senhor, me ensina a contar os dias para que eu possa aplicar sabedoria. Ele estava dizendo: eu preciso saber quanto custa para saber o que eu faço, para saber quanto vale, para saber o que eu faço, entende? O que ele estava pedindo era: Deus, eu preciso saber quanto vale, para que eu possa aplicar sabedoria e tomar as decisões certas. E aí você vai olhar a vida de Davi e você vai ver que em algumas coisas Davi fracassou, em outras ele foi um grande homem. Isso aqui é maravilhoso, porque a Bíblia está cheia desses exemplos. Você vai olhar, por exemplo, homens que foram heróis, que foram incríveis, mas que fracassaram em algumas áreas. Eu consigo me lembrar rapidamente agora aqui, por exemplo, de Eli. Poxa, Eli foi um sacerdote incrível,
Ele foi um homem de Deus, mas os seus filhos ele perdeu. Aí você olha para Davi, e Davi também foi um rei incrível, mas os seus filhos se tornaram inimigos dele. Você vai olhando todas as histórias, você vai olhando Jacó, você vai olhando que o erro que ele cometeu de mentir, seu filho também cometeu. Você vai olhando cada história e todos eles carregam lições e modelos do que fazer e do que não fazer. Só que a nossa vida, se nós não formos intencionais como Davi, a gente passa batido. A gente não entende o valor do tempo de verdade. A gente diz que entende, mas a gente não entende. A gente não percebe as coisas mudando. A gente não percebe os nossos filhos crescendo. A gente não percebe que as coisas na nossa vida, sim, estão ficando mais breves. Então, eu olho para Davi e eu começo a entender que o quanto antes eu estabelecer prioridades e ser intencional nas minhas decisões, melhor será a minha vida na velhice. E eu vou te dizer o porquê. Porque a questão da nossa vida é que o resultado da equação, ela não aparece agora. O resultado da equação da nossa vida não vem agora. O resultado é daqui a alguns anos. O resultado é quando os nossos filhos falarem. Depois o outro resultado é quando os nossos filhos escolherem suas namoradas e o seu cônjuge. O nosso filho vai dizer muito sobre como fomos na nossa educação. Mas depois a gente vai ver os nossos netos, nós vamos ver outras coisas. E a gente precisa olhar para as coisas antes que elas aconteçam e tomar decisões novas. Por que eu estou falando isso para você? Porque hoje, quando eu estou chegando perto do aniversário, eu começo a ficar reflexivo. Eu começo a pensar nas coisas. Coisas que às vezes a gente vai vivendo e não vai pensando. Então eu começo a olhar para os meus filhos e eu percebo que os meus filhos não são mais aqueles bebês das fotos que a gente tirava. Quando eu olho o João falando que está apaixonado, eu falo, mas o João... Eu começo a ver o meu pai dormindo com os meus filhos e começo a pensar quantas noites eu não dormi em casa. Eu olho para minha esposa e começo a me lembrar de quando eu conheci ela pela primeira vez. Eu lembro a roupa que ela estava, eu lembro de tudo. Só que agora eu já tenho quase 20 anos com ela. Então essas reflexões, elas são inerentes ao ser humano. Pelo menos eu sou assim, eu não sei se você também é assim. Mas quando a gente chega perto de aniversário, antes era só aniversário. Agora não, agora é um tempo que a gente, opa, peraí. Eu já tô mais perto do 40 do que dos 30. E talvez amanhã eu vou estar mais perto dos 50 do que dos 40. E a nossa vida, ela é assim. E aqui vem o X da questão. Porque pensava sobre isso, lembrava sobre Davi, comecei a lembrar desse texto e fui procurar onde estava escrito. Aí achei os Salmos 90. Porque eu tinha isso na cabeça, me ensina a contar os dias. Mas eu li esse texto quando eu tinha 20 anos, e quando eu tinha 20 anos esse texto não tinha o mesmo valor que agora. E essa é a coisa interessante, não tinha o mesmo valor. Eu ouvi pregadores falarem sobre esse texto. Ensina-me a contar os dias, me ensina a remir o tempo. E para mim, quando eu tinha 20 anos, esse texto não tinha o mesmo valor. E quando eu tinha 30 anos, talvez não tinha o mesmo valor. Hoje o valor já está mudando. E a questão é que quando eu tiver nos 40, isso vai ser maior. E essa semana, por um acaso, no meio desse processo, pensando sobre as mensagens, pensando sobre essa data comemorativa, pensando sobre as minhas prioridades, duas coisas aconteceram. Primeiro, a minha esposa falou para mim: amor, você está ficando demais no telefone. E eu estou sendo vulnerável aqui. Ela falou: você está demais no telefone. Não adianta a gente falar para os nossos filhos não ficarem na tela, se você senta na mesa e está com o telefone. E aí a minha desculpa é muito boa. Não, mas eu estou trabalhando com o telefone.
Só que aí eu volto naquilo que falei há 10 minutos atrás. Os grandes executivos, os grandes empresários fazem a conta. Quanto vale o meu tempo? E aí a gente começa a fazer cálculo e descobre que algumas coisas dá para deixar para 1 hora depois. Que algumas coisas dá para deixar depois que os nossos filhos dormem. Que algumas coisas dá para ter como prioridade e atrasar coisas que não são tão importantes. A gente dá valor para todo mundo, mas às vezes a gente não dá valor para a nossa vida com Deus. A gente dá valor para a agenda de todos, mas não dá valor para a agenda dos nossos filhos. A gente dá valor para tudo e não dá prioridade para aquilo que de verdade transforma a nossa vida e vale a pena. E aí eu olho para o meu pai, eu chego em casa e eu estou cansado, mas eu tenho coisas para fazer, eu tenho uma viagem para fazer, e eu tenho uma mensagem para preparar. E aí eu olho para o meu pai está deitado no chão com os meus filhos. E aí eu olho para o meu pai e meus filhos estão dizendo: vovô, hoje vai ter corujão. E eu estou dizendo: não, eu não posso dormir tarde, porque eu preciso acordar cedo. Só que se o voo for 2 horas da manhã, eu não escolho, eu tenho que ir. Mas na hora que é para os meus filhos, eu não consigo escolher. Essa é a loucura. As nossas prioridades não são escolhidas pelo valor real das coisas. As nossas prioridades é escolhida por todo mundo. As pessoas ditam a nossa agenda, ditam a nossa rotina, ditam a nossa vida, e a gente não consegue olhar para aquilo que importa. A gente troca por miúdos. Eu tive 2 experiências, lembra? Eu falei uma da minha esposa, e a segunda porque sentei com alguém que admiro muito, mas perguntei para ele: quantas vezes por semana você almoça com a sua família na mesa? E ele disse para mim: eu sacrifiquei todos os domingos até hoje. Eu nunca almocei com a minha família. Sobra dinheiro, sobra recurso, só não compra o tempo que ele perdeu. Compra um avião novo, compra um helicóptero maior, compra uma mansão aonde ele quiser no mundo, mas aquele tempo que ele perdeu, ele nunca mais vai comprar. Aí eu estou nesse processo, minha esposa chama a minha atenção e eu digo: é verdade. Aí eu sento com esse homem e digo: meu Deus, ele trocou por bilhões, e tem gente que troca por centavos. Nenhuma das trocas vai valer a pena no final. E aí essa semana eu sou impactado por um vídeo. Esse vídeo é uma propaganda, é uma publicidade, mas sabe aquele vídeo que chega para você e se diz: meu Deus. Aí é uma senhorinha de 90 e poucos anos dizendo: hoje eu tive um presente. Eu acordei e eu tinha 30 anos de idade. Cara, esse vídeo me arrebentou. Ela diz: eu acordei e meu filho veio e tinha bafinho. E ela vai falando, eu vou tentando lembrar. Mas ela falou: e nesse dia eu não reclamei. Os brinquedos estavam caídos no chão e eu não reclamei. Ela vai falando. E aí ele pediu para eu ler pela 100ª vez o mesmo livro. E dessa vez eu li até o final. Resumindo, nesse vídeo ela acorda e volta a ter os 90 anos de novo. E aquele tempo nunca mais tem como voltar. Nossa vida é exatamente isso. Esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje nunca mais vai voltar. Se você ficou de cabeça baixa mexendo no seu telefone, você que perdeu. Esse tempo nunca mais vai voltar. Quando você volta para sua casa e você não olha nos olhos dos seus filhos, esse tempo nunca mais vai voltar. Se você não deita com a sua esposa e conversa com ela sobre a vida, aquele dia que você perdeu nunca mais vai voltar.
Se você não acorda pela manhã e dobra os joelhos e agradece ao Senhor, aquele tempo nunca mais vai voltar. E sabe o que dói? É você tentar pagar uma conta que já não tem mais como ser paga. Eu olho para o meu pai e eu vejo muita alegria nele, mas entendo que quando ele olha para mim, talvez ele diz: eu poderia ter feito a mesma coisa com o meu filho, fui eu que não quis. Eu nunca fiz corujão com meu pai. Eu fiz corujão em lan house, mas com meu pai eu nunca fiz. Eu não me lembro de deitar no chão com meu pai. Eu não me lembro de grandes aventuras, sabe? E essa é a parada. Eu preciso tomar decisões hoje para coordenar a minha vida do futuro. O que eu faço hoje? E a pergunta é: quanto vale o seu tempo? Sabe aquela 1 hora que você passa vendo coisas que não mudam nada na sua vida? Quanto vale o seu tempo para você desperdiçar dessa maneira? Quanto vale o seu tempo quando ao invés de entrar para dentro de casa você fica fora? Quanto vale o seu tempo que o momento que você tinha com Deus antes foi trocado por qualquer coisa? Quanto vale o seu tempo? Uma vez eu ouvi um pregador falando algo que me chocou. Eu achei até exagerado. Ele disse assim: o entretenimento é o substitutivo diabólico da verdadeira alegria. Eu falei: meu Deus, que exagero. Mas hoje entendo que ele estava certo. Quando eu troco coisas pequenas por aquilo que de verdade importa, eu estou ceifando o que é mais precioso, que nunca mais eu consegui comprar. Hoje, quando eu passei no quarto do meu filho, eu voltei. Você viu, amor, que eu voltei? Eu estava com pressa para vir para cá. Eu voltei e ajudei ele a fazer 2 contas. Ensinei ele a contar nos dedos. E esse tempo nunca mais vai voltar. É muito doido. Isso aqui nunca mais vai voltar. Essa avenida 15 de novembro, eu já passei várias vezes chorando aqui. Passava pela BR indo para a faculdade. Cansado. Passando necessidade dentro de casa. Mas a gente tinha uma alegria tão grande, né, amor? Aquele tempo nunca mais vai voltar. Isso aqui nunca mais vai voltar. A questão é: o que eu vou fazer quando eu sair daqui? O que eu vou fazer amanhã de manhã? O que eu vou fazer com a minha família? O que eu vou fazer com a minha vida com Deus? O que eu vou fazer com o meu casamento? Lindo, seja intencional. Quanto vale o seu tempo? Eu vou te falar uma coisa: meu tempo vale demais para eu ficar perdendo tempo com besteira na internet. Meu tempo vale demais para tudo virar justificativa para sacrificar minha vida com Deus. Meu tempo vale demais para tirar os meus filhos do foco, para cuidar de coisas que vão perder o valor amanhã, vão trocar de preço semana que vem. Meus filhos não, meu casamento não, minha vida com Deus não. Davi está dizendo: Deus, me ensina a contar os meus dias, para que eu possa aplicar sabedoria no meu tempo. Ele está dizendo: hoje eu não vou viver como ontem, eu vou fazer conta. Quanto vale meu tempo? Quanto vale o tempo que eu sento com meu filho, desligo tudo, olho no olho dele? Quanto tempo vale? Estava falando com meu amigo hoje. Uma das coisas que Deus falou comigo, e eu termino aqui: a gente vai lançando sementes e esquecendo delas. A gente vai falando e esquecendo do que falamos. Mas toda semente lançada cai em um terreno. Algumas germinam, outras não. Mas eu me lembro que quando meu filho nasceu, João, eu era um pai desprevenido.
Quem é pai aqui sabe o que eu vou dizer. O pai vive arrependido. A gente sempre tem algum pequeno arrependimento. O que a gente não pode ter é remorso. Arrependimento é coisas que a gente vai corrigindo. Mas quando o filho meu primeiro nasceu, ele pegou um pai novo. Eu não sabia ser pai direito. A gente aprendeu. Mas aí a Serena já tem outro pai. A Serena tem o pai 4.0. Tonto, que deixa fazer um monte de coisa. O João teve o pai do Bob. Tropa de elite. Para um eu fui injusto. Talvez para outro eu possa ter sido omisso em algum momento. E a gente está corrigindo o tempo todo. Mas eu vou te falar uma coisa engraçada. Um dia minha esposa comprou um jogo de números. Eu falei alfabeto, mas era números. O João devia ter uns 4 anos. E a gente estava na banheira. E eu fui perguntando para ele, que número é esse? E ele errou. Que número é esse? Ele errou. E aquilo que era para ser uma brincadeira virou uma tragédia. Perdi a paciência com o João. O João começou a chorar. E eu estraguei a brincadeira. O João saiu chorando da banheira e o tempo passou. O João entra no colégio e começa a ser alfabetizado. E um dia a professora me chama a Paula, a gente vai para a reunião. E a professora começa a dizer, tio João está com problema de aprendizado. Que não entra na cabeça do João as coisas. E aí a professora está falando e eu estou pensando, já sei o que eu vou fazer. Vou colocar de castigo. Vou tirar o iPad. E estou pensando, eu sou um paisaço. Penso 1 milhão de coisas. A professora termina de falar, eu digo, professora, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando eu falei a terceira, a professora falou, não, para. Se você fazer isso, você vai perder o seu filho. Eu falei, meu Deus. Sabe quando você fica envergonhado? Eu vou entrar no meu carro, o Espírito Santo fala comigo, já pensou? Se eu usasse do mesmo rigor com você, do rigor que você quer agir com seu filho? Meu Deus. Eu fiquei com uma vergonha absurda. Fui para casa chorando no carro. E o Espírito Santo falou comigo, pergunta para ele se tem alguma coisa que você fez que o feriu e que talvez você precisa pedir perdão. Era 4 anos depois. Eu não me lembrava de nada. Cheguei em casa, olhei o rostinho do Dondon. Quanto tempo vale? Quanto vale o teu tempo? Por 2 minutos de conversa eu não perdi o coração do meu filho para sempre. Sentei na frente dele e disse, filho, tem alguma coisa que o papai fez para você que se você lembrar você fica triste? Meu filho começou a chorar. E chorar. Eu disse, fala pro papai. Ele falou, tem pai. Lembra do dia da banheira? E ele rasgou o coraçãozinho dele. Eu comecei a pedir perdão para ele, abracei ele. Falei, o papai nunca mais vai fazer dessa maneira. O papai agiu errado. Me perdoa, filho, você é inteligente. Você é capaz, você consegue. E comecei a abençoar ele, porque naquele dia eu deixei claro para ele que ele não conseguia, que ele não era suficiente. Agora, naquele dia eu salvei o futuro do meu filho. A melhor matéria do meu filho no colégio hoje é a matemática. E sabe qual é a loucura? Essas conversas só existe testemunho porque foi parado para pensar e olhar no olho. Talvez algumas eu devo ter perdido e não sei. Talvez algumas eu vou descobrir essa semana. Outras eu vou descobrir mês que vem. Mas eu só vou descobrir e consertar se eu gerir o meu tempo com sabedoria. Tem coisas que Deus quer revelar a você e você não sabe ainda. Tem coisas que Deus tem para fazer na sua vida e você ainda não viveu. Mas você só vai descobrir se gastar tempo.
Sabe o que a nossa geração está perdendo? Uma palavra chamada ócio, que é quando você não faz nada, que é quando você freia de verdade. As minhas maiores ideias que Deus colocou no meu coração não foi no meio do caos da vida, foi quando eu estava de férias, sem fazer nada, dando prioridade para aquilo que é prioridade. É doido, não é mesmo? A gente pensa que Deus quer que a gente faça mais, e às vezes Deus quer que você faça menos. Às vezes Deus quer que você pause algumas coisas. Você não precisa ser tão proativo, você não precisa ser tão ativo. Às vezes você precisa só respirar um pouco. Você está achando que o seu filho precisa de mais dinheiro e o seu filho só precisa de você. Você está achando que Deus precisa mais do seu serviço e Deus só está com saudade de quando você dobrava o joelho e falava sobre coisas simples com Ele. Pronto. Davi fez a pergunta, e é a mesma pergunta que eu faço nos meus 36 anos. Jesus, me ensina a contar os meus dias, para que eu possa aplicar sabedoria a Ele. Aí Deus pega a minha esposa e diz: quer uma resposta? Sai dessa porcaria de telefone. Aí Deus pega um vídeo no meio de um monte de besteira que eu estava vendo e me constrange de vergonha. E aí Deus pega você hoje e faz você ver essa mensagem. Mas a questão não é o que você fez antes, é o que você faz a partir de agora. Como eu estou falando sobre tempo e eu sou um evangelista, já pensou que loucura eu terminar de pregar essa mensagem e não fazer um apelo? Seria uma perda de tempo. Aliás, essa é a melhor parte da minha vida. É quando ser alcançado por Jesus faz todo sentido. É quando eu volto para casa e meus filhos ainda estão lá me olhando com o mesmo amor do momento que eu saí. É quando eu olho para baixo e a minha esposa está aqui comigo ainda. É quando eu tranco a porta e os meus filhos amam a Jesus da mesma maneira que eu amo. Eu gravei um vídeo de Páscoa maravilhoso que eu amei gravar, mas o vídeo mais bonito eu não te mostrei. Foi a gente na frente do nosso quarto de oração e eu perguntei para o Noah e para o João o que significava Páscoa, e eles disseram exatamente o que eu falei no vídeo sem ter visto o vídeo. A oração do Noah foi: a gente não merece. Vale a pena gastar o tempo com aquilo que importa. Amém. 2 perguntas, uma resposta. Para você que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, não perca mais nenhum minuto da sua vida longe dele. Combinou, não combinou? 2, para você que já viveu coisas extraordinárias com Jesus, mas foi para longe, mas hoje não vai mais perder nenhum segundo longe da presença dele. Remir o tempo é o que você vai fazer agora. Todas as demais coisas, sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos. Quando foi a última vez que você parou, olhou no olho e disse para a pessoa que está com você desde o começo: eu amo você, você é importante? Quando foi a última vez que você pegou o telefone e ligou para o seu pai, para sua mãe? Será que não tem um áudio dos seus avós que você ainda não respondeu no seu WhatsApp? Mas hoje a gente não vai perder tempo. 2 perguntas, uma resposta. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, ou voltar para Ele hoje, aonde você estiver, se a sua resposta for sim, eu vou contar até 3, você levante a sua mão, nós vamos orar sem perda de tempo. E você que está aí na sua casa, a perda de tempo acabou hoje. Está na hora de você começar a viver uma estação
aonde você terá alegria com os seus dias. Se a sua decisão for sim, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Para quem está tomando a decisão, fique de pé rapidão. Sabe quem está tomando a decisão? Tá bom, pode levantar todo mundo de uma vez então, para não ficar chato. Uau! Se tem alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, dê um abraço nela. Diga para ela que essa é a melhor decisão da vida dela. Vamos orar. Feche os teus olhos. Todo o resto você vai sair daqui catando cavaco, mas você vai dar conta daquilo que Deus te deu de mais precioso: seu tempo. Só quem está tomando essa decisão com seus olhos fechados, diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou